e passamos um tempo em outro bairro, depois voltamos para casa da minha família, né, que já era da minha avó. Como a propriedade era muito grande, eles fizeram algumas divisões. Então nós ficamos uma determinada parte da casa, né? E moramos na Cesário Alvim muitos anos, né? E nessa casa a gente teve muitas experiências. Vamos lá, uns 10 anos na Cesário Alvim direto. Depois que nós casamos, mas eu morei desde criança lá, né? Então, a minha família, ela é acostumada, já é corriqueiro ver vultos, escutar vozes, pessoas andando, passos na casa. Então, antigamente, a casa da Cesário Vinha, ela era de madeira, né? Então, ali na casa de madeira é mais fácil você ouvir quando alguém caminha, né? Na casa, de sandália, principalmente, né? Então a gente ouvia os passos. Os quartos, eles não tinham porta. Então a gente via passar no corredor. A estrutura da casa, os quartos eram todos do mesmo lado e o corredor bem largo. Então a gente via passar várias figuras, mulher, homem, criança correndo. Então a gente se acostumou com isso aí, meio que se acostumou, né? Eram comuns os vultos lá na casa? Não eram só vultos, né? Porque tem o vulto e tem aquele fantasma que a gente vê. Parece a uma figura, pessoa. Que é um homem, é uma mulher, uma criança. Tinha algum assim mais que recorrente, alguma aparição lá que sempre era vista? Sim. Eu tinha uma tia que ela morreu com 19 anos de acidente de carro, né? Filha da minha avó. Então, estavam as 3 irmãs, as minhas 3 tias, no carro. E só ela faleceu. Ela teve traumatismo craniano. E ninguém a via na casa. Ninguém via vulto, ninguém ouvia a voz dela. Mas todo mundo tinha medo da aparição dela, né? Então, quando a minha avó, ela faleceu, a vovó dizia assim: a Suzana não vai aparecer, o nome dela é Suzana, a Suzana não vai aparecer pra gente. Então, quando a minha avó faleceu em 2019, mas antes dela falecer, a gente via muito a cama desarrumada, porque a vovó preservou a cama dela, ficou sendo minha, solteira, e depois ela ficou na casa para quem viesse de fora dormir na cama. E a gente via a roupa de cama desarrumada. Sem ninguém dormir no quarto. Sem ninguém dormir, entendeu? Então, ao longo dos anos, a estrutura da casa foi mudando. Foram diminuindo quartos, né? A casa da minha avó, ela tinha uma sala bem grande, 2 salas, né? E a vovó chamava de varanda, vamos dizer assim, que era antes da cozinha. A vovó chamava de varanda. Mas a gente sabe que varanda ao redor, mas a vovó chamava de varanda, aquele espaço. E ali o meu avô ficava, então era muito recorrente ter uma rede ali. Depois que ele morreu, a rede ficou, aquele armador ali, e a gente colocava rede para se embalar onde ele ficava. E às vezes a gente acordava de madrugada e via a rede balançando. Sozinha? Sozinha. Sem corrente de ar? Sem corrente de ar, porque a casa, como teve uma construção do lado, tipo que meio que fechou a ventilação da casa, só vinha pela porta do quintal, né? Então não dava assim para sacudir uma rede, né? Mas o que a gente via muito era uma mulher, que a minha avó via, meu pai relatou ainda agora que ele via muito quando era criança, uma mulher alta que passava na casa e ela tinha aquele estereótipo de aquelas pessoas que usavam aquelas saias longas, com turbante na cabeça, porque a família da minha avó materna é do Maranhão. Então, tanto a minha bisavó quanto a irmã dela, elas usavam roupas assim como, tipo como se fosse aquelas escravas, né? Que usavam aqueles turbantes, aquelas saias, aquelas blusas de manguinha assim, pequena, né? Então a gente via muita figura, só que a nossa geração não conhecia ela, né? Só quem conheceu ela foi o meu pai, a minha tia mais velha,
né? O meu tio que morreu também, que é mais velho, que era mais velho que eles, a nossa geração, então a gente via aquela mulher, mas a gente não sabia quem era. E ela andava o corredor todinho de casa, e que era a dona da casa, né? Foi ela que deu a propriedade para minha avó. Então ela ia ao corredor todinho e a gente via ela passar para a cozinha, toda a figura dela, a saia, a blusa, o turbante. A vovó dizia que não chamava de turbante, chamava de lenço, né? Então nós víamos todinha a figura dela. Agora, toda a nossa família, nós temos a dificuldade de ver o rosto. Geralmente a gente vê toda a estrutura do corpo, roupa, cor da roupa, tudo, mas a gente não vê o rosto. Então, sempre ficava aquela, será que é mesmo que não apareceu mais? Pelo relato do meu pai, o relato da minha tia mais velha, era ela. Era ela. Que visitava a casa. Né? É como se ela estivesse vendo como estavam as coisas. Ela ia do início da casa até a porta do quintal e voltava e saía. Não mexia com ninguém. Então, o meu pai dizia que a saia dela balançava, tipo como se tivesse um vento, né? E aquilo era muito marcante porque era igualzinha as saias que ela... E a nossa geração viu, né? Eu, uns irmãos que moram... Eu vi também. Em que ocasião tu viste? Tu lembra? Lembro. Várias vezes eu vi. Porque a gente dormia, criança, né? Tinha um certo medo ainda, né? E apesar de a gente estar acostumada com barulho de passos no corredor, de pessoas batendo na porta, a gente indo olhar o que acontece aqui também e não ser ninguém. Então a gente já está acostumada com essas coisas, mas quando chegava a ver a figura, a gente ficava um pouco com medo, né? Então, em uma ocasião eu estava no quarto, dormia eu e a minha tia mais velha no quarto, inclusive eu dormia nessa época eu dormia na cama dessa minha tia que faleceu, né? De acidente de carro. E a minha tia dormia na outra, de solteira. E a gente viu aquela... Aí eu olhei para ela olhou para mim, só que como eu era criança, vamos dizer assim, uns 10, 11 anos, ela não quis me assustar, dizendo, não vou falar para ela que eu tô vendo. Ela olhou isso e viu, mas não falou nada para mim. Aí eu vi também e olhei para ela. Aí eu falei, tu viu, tia? Ela falou assim, vi. Deixa ela passear pela casa. Porque vamos dizer assim, era um fantasma, era uma figura corriqueira ali na casa. E ela só passava? Ela entrava na casa e até o final da casa. Depois ela voltava.